Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu estava pensando nesse assunto de falsos profetas porque nos últimos dias eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas apavoradas, pessoas que estão acreditando num falso profeta aí, porque ele falou que vai acontecer um monte de coisa à meia-noite do dia 29, que é hoje, né? Então a gente não pode atrasar muito essa live aqui. Tem que terminar antes da meia-noite para dar... É que nem aqueles programas de televisão. Você tem que terminar o seu quadro, né? Para entrar o outro. Então, para entrar a profecia dele à meia-noite, nós temos que terminar antes da meia-noite. Não vamos invadir o horário do falso profeta. Então pessoas apavoradíssimas, que acreditando no que um cara falou, é um monte de bobagem que ele fala, e intercala as bobagens com uma língua estranha lá, que ele inventa na hora, claro, não é? E assusta muitas pessoas, isso que é triste, essa é a pior parte. Essa é a parte que não tem nenhuma graça, não é? Ele fica assustando pessoas, fazendo esse terrorismo psicológico, porque tem pessoas que são sensíveis. As pessoas já estão sofrendo com o Covid, já estão com parentes sendo enterrados, estão com pessoas da família internadas, sendo entubadas. Aí vem um palhaço e começa a fazer essas palhaçadas na internet, fazendo isso em nome de Deus. Isso é caso, eu acho que é caso até que devia da polícia um negócio desse. Um cara desse devia ser preso, devia ser processado, porque num momento tão difícil quanto esse, ele acrescenta terrorismo psicológico em cima das pessoas. Então não é coisa simples, não é uma coisa assim, ele profetizou só, fazer o quê? Não, isso aí é terrorismo mesmo. E eu fico muito triste porque, como eu tenho muitos contatos, eu recebo muitas mensagens de pessoas literalmente apavoradas, com a calça na mão, medo de o que vai acontecer hoje à noite. E aí é triste você ver que uma pessoa dessas usa o nome de Deus. Ele deveria estar muito preocupado porque ele vai ter que dar contas disso. Ele vai ter que prestar contas a Deus de estar usando o nome de Deus em vão, falando na primeira pessoa, tipo assim, o Senhor me disse o seguinte, cara, Deus não disse nada para você, isso é da sua mente doentia que você está inventando essas coisas. Então eu sugeri que nós pudéssemos falar um pouco hoje de falsos profetas, porque o Senhor avisou que eles viriam, que eles surgiriam. E com o pentecostalismo, o neopentecostalismo, isso aí foi como que jogar adubo nessa horta de falsos profetas, para crescer mais ervas daninhas ainda, né? Quando você tem uma horta, eu já tive essa experiência, às vezes você traz esterco de uma determinada origem, de uma determinada fazenda, e você joga na horta, fala assim, puxa, vai crescer minha horta. Só que aquele esterco tem tanta semente de erva daninha que ele quase que acaba com a sua horta, porque as ervas daninhas estão lá dentro, elas foram preservadas no meio do esterco, na digestão do boi, elas permaneceram ativas. E aí cresce aquele monte de mato no meio da horta, só dá trabalho para você tirar o mato. É claro que a verdura cresce bem, mas o mato também segue o mesmo caminho. Então, esse sistema pentecostal e neopentecostal foi um adubo, um verdadeiro esterco, nos dois sentidos da palavra, jogado em cima da cristandade, que trouxe muita erva daninha, além de muita sujeira e muitas falsas doutrinas, começando pela falsa doutrina de que o crente poderia perder a salvação se não perseverasse, e aí vem outra, na cola dessa vem outra, porque o erro nunca anda sozinho, né? O erro nunca anda sozinho, desgraça pouco é bobagem. Então eu sugeriria que nós lêssemos hoje o capítulo, eu acho que é o capítulo 7 de Mateus, que fala sobre os falsos profetas, começando a partir do versículo 15, vestido como ovelhas, mas interiormente sendo lobos devoradores. Depois ele fala dos frutos de uma árvore, que podem ser uvas ou figos, mas de árvores ruins. Então tem a árvore boa,
que produz bons frutos, e tem a árvore má, que produz maus frutos. O Espírito Santo usa aqui sempre essas duas coisas para mostrar, não é? E quando ele fala também das árvores, uma árvore pode ser muito semelhante a outra árvore. O Senhor nas parábolas de Mateus, capítulo 13, o Senhor falou do trigo e falou do joio, que são muito semelhantes como plantas. Uma pessoa que não conhece pode errar e achar que plantou trigo no seu... Aquele cara que pega o fundo de garantia, compra um sítio, né? E fala, vou plantar trigo. Daí ele compra uma semente lá, meio de origem duvidosa, e cresce joio. E ele acha bonito, o joio é muito parecido com o trigo, né? Só que ele fica esperando a colheita e não dá nada, porque o joio não vai dar trigo no joio, mas ele é muito parecido. Então, o detalhe importante aqui, que nenhum cristão deveria perder, é da similaridade do mal em relação ao bem. Quando nós falamos de Satanás, precisa esquecer aquela imagem do gibi do Cebolinha, de Satanás com um chifre, com um garfo na mão, sentado num trono no meio do fogo do inferno, com uma cauda em forma de lança, de flecha. Esqueça isso aí. Esqueça. Se você fosse um agente secreto dos Estados Unidos querendo se infiltrar na Coreia do Norte, você iria como? Será que você iria vestido como americano, com uma camiseta I Love New York, uma coisa assim, né? Não, você iria com uma roupinha igualzinha dos norte-coreanos para passar despercebido, para eles não desconfiarem de você. E Satanás, ele é um ser angelical, ele é um ser espiritual. E ele se transforma em anjo de luz. Fala na Epístola aos Coríntios, ele fala, não é muito porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Podemos até abrir lá para ver a passagem com mais propriedade. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos, isso aqui já estava acontecendo nos tempos de Paulo, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, fazendo parecer que são apóstolos de Cristo. Eles não vão ser tolos ao ponto de vestir a roupa errada. Então, são fraudulentos, cometem fraude, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, eles têm um bom professor, eles têm um bom exemplo, não é? Que é Satanás. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então é muito importante isso. A uma primeira aparência, fica difícil você identificar um falso apóstolo ou um falso profeta, como fala no nosso capítulo 7 de Mateus. E ele, no versículo 15, ele fala, manda acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Então eles vêm misturados no rebanho dos verdadeiros cristãos, que são as ovelhas de Cristo, porque eles vêm fantasiados. Mas interiormente são lobos devoradores. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu aqueles filmes de guerra, em que os soldados americanos vão invadir um forte alemão, e para fazer isso eles se vestem com farda de soldados alemães. Isso, todo filme de guerra tem isso, né? Os caras não vão lá vestidos do jeito que eles estão. Então, assim são os falsos profetas. Então, não acredite, porque um cara que anda com a Bíblia na mão, pregando, falando palavras da Bíblia, tudo, isso não garante que você esteja diante de uma pessoa genuína.
de uma pessoa que não seja fake, não seja falsa, não seja apenas uma imitação, uma cópia. Então eles vêm vestidos como ovelhas para copiar as ovelhas, mas são lobos por dentro, devoradores. Aí no versículo 16 fala que pelos seus frutos conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Então é muito mais fácil você, ao invés de olhar para a aparência, olhar para as consequências. Ou seja, pelos resultados das coisas que ele faz. Então, se você percebe que a pregação desse falso apóstolo, ou falso profeta, leva as pessoas a dependerem dele, como que ficando viciadas nele, que não se sentem seguras se estiverem longe dele, aí já vai marcando na sua cartelinha lá, do lado falso, você marca na sua cartelinha. Porque são pessoas que realmente querem criar dependência, são como droga. A droga você começa com um pouquinho, toma um pouquinho a mais, daqui a pouco você é dependente, daqui a pouco você está sustentando, incluiu o traficante no seu orçamento. Vai tirar leite dos seus filhos para dar para o traficante, porque você ficou dependente dele. Então, repare se você não está dependente de um falso profeta. Mas outra coisa, e muito mais grave, que ele produz em você, é a insegurança. Porque o falso profeta, ele não vem trazer paz ao seu coração, ele não vem trazer tranquilidade. Ele não vem fazer isso, ele vem criar intranquilidade para que você fique, mais uma vez, dependente dele para uma próxima injeção da pregação dele. Geralmente eles vão dizer que você pode perder a salvação se você não frequentar a igreja dele, se você não fizer lá os propósitos, não der o dízimo, não entregar suas coisas. Ele vai colocar tudo que ele pode do seu arsenal para dizer que você é uma pessoa que pode perder a salvação. E quando fala aqui em Mateus 7,17, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E depois ele continua dizendo que não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Mas o problema é o seguinte, você não conhece se um fruto é bom sem comê-lo, não é? Porque eu já comprei maçã, por exemplo, que estava uma maravilha. A hora que eu mordi, estava podre por dentro, estava preta, com bicho. Então, realmente, por fora, né, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, é preciso examinar os frutos. E examinar os frutos significa também examinar a doutrina. Será que o que esse homem está falando é de acordo com a palavra de Deus? É de acordo? Será que é? E uma coisa muito importante de entender é que quando você está mergulhado no sistema religioso, você vai perceber que tem muitos pregadores que se valem excessivamente do Antigo Testamento para criar suas doutrinas. Quando nós sabemos que o Antigo Testamento foi dado a Israel, e apesar de ser leitura valiosíssima para nós o entendemos como sombras de coisas que viriam e que são reveladas no Novo Testamento, principalmente nas epístolas dos apóstolos. Então não pode um cristão buscar doutrina no Antigo Testamento. Ele vai buscar doutrina na sã doutrina dos apóstolos. No Antigo Testamento ele vai se ocupar com sombras, com figuras de coisas que haviam de vir. Então, por mais precioso que seja o Antigo Testamento, a sombra, quando uma pessoa vem nos visitar em casa, a gente vê uma sombra entrando pela porta, nós ficamos alegres. Mas nós não corremos lá para abraçar e beijar a sombra. Nós vamos esperar a pessoa entrar, porque daí nós vamos ver a realidade que aquela sombra apontava, que aquela sombra revelava. E daí no versículo 19, aqui nos fala uma coisa que é juízo de Deus. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Esse é o juízo, esse é o destino dos falsos profetas. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ele fala no versículo 20. E agora vem uma coisa importante aqui. Olha só.
nem todo que me diz Senhor, Senhor. Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, na linguagem neotestamentária, uma maneira de você enfatizar, dramaticidade a uma expressão, deixar uma expressão dramática, é repeti-la. Repeti-la. Por isso que tantas vezes o Senhor fala assim, em verdade vos digo. Por que ele fala em verdade vos digo? Isso seria mais ou menos como sublinhar uma palavra, ou colocar em negrito uma palavra, ou colocar mais emoção naquilo, para deixar aquilo muito patente e evidente que ele está falando. Então, quando nós vemos aqui dizer, muitos dirão naquele dia, que dia é esse? No dia em que forem julgados. Senhor, Senhor. Então, esses homens e essas mulheres, porque agora a moda também é mulher se apresentar como profetisa, não é? Muitas mulheres aí se achando profetisas, falando um monte de coisa. Outro dia me mandaram o vídeo de uma jovem. Eu nem cheguei a ver. Eu comecei a ver o vídeo, vi uma jovem bem novinha, começando, o Senhor me revelou que não sei o que, eu parei. Aí eu mandei uma mensagem para a pessoa que me mandou esse vídeo. Falei assim, escuta, a Bíblia deixa muito claro que esse não é o papel da mulher, de pregar publicamente, né? Não é lá está em 1 Coríntios, fala da mulher permanecer calada nas igrejas. 1 Timóteo fala, não permite que a mulher ensine. E expliquei brevemente para a pessoa que me mandou o vídeo, tentando esclarecer para ela as verdades da Bíblia. Ela respondeu assim, falou assim, mas isso que diz aí, quem disse? Foi Deus ou foi Paulo? Então, acrescente aí na sua lista mais uma evidência de um falso profeta. Ele vai negar o ministério de Paulo, o ministério que o Senhor deu a Paulo. Porque ele é falso, ele não pode aceitar as verdades. E aí, ele vai se concentrar muito mais no Antigo Testamento, que promete benesses terrenas para esta vida, riquezas, prosperidade, saúde, sorte no amor, um monte de coisa, porque isso interessa a carne. Então ele vai ter um apelo muito grande para a carne. Ele vai apelar para a carne. Foi isso que a serpente, a mestra de todos os falsos profetas, foi isso que ela fez. A árvore, ela incitou Eva para que ela visse na árvore uma possibilidade muito grande de dar entendimento, de ser boa para a carne, para a soberba da vida. Essas três coisas que ela usa lá que Eva cai, né? Que Satanás usa para Eva cair. Depois Satanás usa também na tentação do Senhor Jesus no deserto, quando ele usa essas três tentativas de seduzi-lo com coisas que são boas para o corpo, são boas para a carne, são boas para os olhos, que enchem os olhos, e para a soberba da vida. Isso aí ele fez com o Senhor Jesus no deserto, lá na tentação. E depois João, eu acho que é João, numa das suas epístolas, ele vai tratar novamente dessas três coisas. Mas aqui, veja que ele diz, Senhor, Senhor. Então, ele não é um budista, esse falso profeta aqui. Ele não é o budista. Ele não é nem mesmo um espírita. Um bandista, da macumba, do candomblé. Não é, porque essas pessoas não têm essa maneira, esse linguajar. Senhor, Senhor. Não tem. Não tem. Ele não é uma pessoa que adora ídolos. Senhora, Senhora. Não. Ele não é uma pessoa que é muçulmana. Alá, Alá. Também não. Ele é um cristão. Nominalmente, pelo menos, ele é um cristão. Por isso que ele diz Senhor, Senhor. Aí ele fala outra coisa. Não profetizamos nós em teu nome? Sim, profetizaram em nome de Jesus. Quantos lugares hoje, nesse mesmo momento, existem pessoas profetizando em nome de Jesus? Não profetiza em nome de Satanás,
Não profetiza em nome de Alá. Não profetiza em nome de sei lá que Deus aí qualquer. Não, profetiza em nome de Jesus. Ah, mas ele profetizou em nome de Jesus? Sim. Sim. Você acha que o falso profeta ia profetizar em nome de quê? De Buda? Não. Não. Ele vai profetizar em nome de Jesus. E ele fala outra coisa aqui. Em teu nome não expulsamos demônios? Sim. Foi o nome de Jesus que usaram também para expulsar demônios. Será que expulsaram realmente? Ou era combinação? Ou era um acordo feito com os próprios demônios? Olha, a hora que eu falar, sai em nome de Jesus, vocês saem, tá bom? Por que não? Existem demônios, claro que existem demônios. E eles podem estar também trabalhando em parceria, parceria público-privada, de expulsão de demônios. Em teu nome não expulsando demônios? Expulsaram. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fizeram também. Os magos de Faraó fizeram muitas maravilhas também. Mas esses daqui, para fazer tudo isso, usaram o nome de Jesus. O nome do Senhor. E é aí que as pessoas se enganam. E falam, mas como que pode? Ele está falando em nome de Jesus, sim. Ou você acha que ele ia falar em nome de quem? Mas aqui está claro e patente que são falsos profetas. Então, falsos profetas também falam Senhor, Senhor. Falsos profetas também profetizam em nome de Jesus. Falsos profetas também expulsam demônios em nome de Jesus. Falsos profetas também fazem maravilhas em nome de Jesus. Então, isso não é evidência de verdade, para você achar que está diante de um profeta genuíno. Pelo contrário, tudo isso vai mostrar que você vai ser enganado pelas aparências, sem ir a fundo naquilo que ele está fazendo. E aí no versículo 23, o Senhor não fala para eles assim, então lhes direi abertamente, vocês agora vão perder sua salvação. Não. Ele fala assim, nunca vos conheci. Nunca. Um falso profeta nunca foi convertido a Cristo. Ele sempre foi um ator. Ele sempre imitou bem. Ele provavelmente é membro de uma igreja católica, ou protestante, ou evangélica. Geralmente tem que ser, né? Você tem que vestir a roupa toda. Ó. Comprar o pacote inteiro, para passar esse pacote inteiro para as pessoas. Mas o Senhor vai falar para ele, nunca vos conheci. Quando que o Senhor vai falar para ele isso? Naquele dia. Naquele dia. Quando todos esses ímpios forem julgados por todas as impiedades que cometeram. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque se você for uma pessoa de bom senso, você vai perceber logo que por trás daquela fachada bonita tem iniquidade. Tem iniquidade. Eu me lembro uma vez, eu estava vendo um programa de entrevistas e entrevistaram uma garota de programa. E aí a entrevistadora perguntou, mas você tem clientes? Que tipo são seus clientes? Eu falei, todo tipo. Todas as pessoas são clientes. E ela perguntou, e tem religiosos? Não, sim. Muitos pastores terminam de fazer um culto lá na igreja deles, eles vêm me procurar. Agora você imagina, aqueles pobrezinhos que lá no culto deram o dinheirinho suado deles, não sabem que eles estavam mantendo uma prostituta de luxo, né? Garota de programa você não chama de prostituta, porque ela é de luxo. Com o dinheirinho dos coitados que iam lá contribuir. Está cheio disso. Está cheio disso. Então, a fachada, não se deixe enganar pela fachada, pela aparência, pelo terno, pelas palavras, pelos gritos. Normalmente esses falsos profetas
eles têm uma lábia muito boa. Não se deixe enganar, porque esse aqui fazia tudo isso. E aí, quando ele vai continuar, que o Senhor continua, ele vai falar de duas casas. E uma caiu porque não foi edificada sobre a rocha. Então certifique-se de que você está edificando sua vida não em cima de falsas promessas, porque esses falsos profetas vão fazer falsas promessas também. Eles vão dizer que você vai ter um negócio, vai abrir um negócio, que você vai ser próspero, que a sua doença vai ser curada, em nome de Jesus, eu ordeno, como é que eles falam? Eu repreendo essa enfermidade. Eles têm todo um vocabulário assim, ó. Procure saber que esse vocabulário é fajutice só, é só fajutice. Então, cuidado, cuidado. Não se deixe apavorar se você perceber que é uma pessoa que está criando intranquilidade, porque Satanás gosta de deixar as pessoas intranquilas para depois apalpá-las, né? Para deixá-las, acariciá-las e tentar tranquilizá-las, mas com os seus erros, com as suas más doutrinas. Então não acredite. Eu recebo algumas coisas que são absurdas. Um jovem me escreveu e falou assim: fazem anos que a pastora profetizou que eu ia ser um grande pregador, por que não aconteceu ainda? Meu filho, você comprou produto paraguaio, aí você pensou que era relógio suíço e é feito lá num fundo de quintal. Nada disso, não acredite nessas coisas, não. Não acredite quando fala assim: Deus tem uma grande obra para você. Tá, vai nessa, você vai ver. A grande obra é você começar a sustentar aquele cara lá. É sustentá-lo. Porque se existe hoje um antro de sem-vergonhice, está dentro da religião. Já esteve dentro da religião por séculos, né? Dentro do catolicismo. Basta ver todos os dias notícias de padres pedófilos que são descobertos. E aí, agora, isso hoje, porque hoje existe mais acesso à informação e também existe mais rigor contra essas coisas. Mas imagina nos séculos. Quantos séculos? Porque os mesmos homens que praticam isso hoje existiram sempre. Sempre existiram essas pessoas. Com esses mesmos desejos. Com essas mesmas investidas contra crianças inocentes. E como é uma organização que sempre cuidou muito de relação com crianças, né, coisa assim, aí hoje a gente sabe no que deu. No que deu. Se a justiça não apertasse um pouco, nem seriam processados, nem seriam julgados, nada. E tem todo acobertamento, né? Mas dentro do mundo evangélico protestante também existe. Quando um pastor cai em pecado grave numa cidade, eles transferem ele para outra cidade, onde ninguém conhece. Com a internet está ficando mais difícil isso agora, porque o pessoal se comunica, né? Então isso aqui eu queria deixar claro, porque eu estou por aqui de tanta gente que é enganada por esses homens e mulheres, e depois vem chorar as mágoas, e depois vem dizer que deram o carro, ou que deram todo o dinheiro que tinha, ou que fizeram até dívida no cartão para pagar o dízimo, ou pagar as promessas, pagar os propósitos. Não chama promessa, né? Promessa é no catolicismo, chama propósito nessas igrejas evangélicas. Eu fico com pena, eu fico com muita pena dessas pessoas, porque foram enganadas por falsos pastores e poderiam ter sido avisadas se lessem a Bíblia. A única segurança que nós temos contra esses meliantes é a palavra de Deus, a pura palavra de Deus. Nós vimos muito os falsos profetas e as falsas profecias permeando dentro das religiões, em especial das denominações cristãs, evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Mas às vezes nos escapa um fato que tem acontecido no país, no Brasil, também nos Estados Unidos, né, de certa forma. A gente herda toda essa parte do evangelicalismo, nós herdamos dos americanos, então a gente copia deles muitas coisas. E os Estados Unidos têm uma tradição de considerar
a si mesmos como a terra prometida, como se Deus tivesse escolhido a América, né? A América é a Nova Jerusalém, a América é o país de paz e prosperidade, e onde cristianismo é a norma. Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que não. E por isso que muitos cristãos lá acreditam em tudo que o governo fala, quando o presidente ou o governador se declara cristão, então eles acreditam em tudo que fala e acham que é um homem escolhido, é um homem realmente, a mão de Deus está fazendo isso, fazendo aquilo. Então, no fim, os próprios cristãos de lá se rebelam contra leis que são contrárias à Bíblia. E não percebem que muitas vezes essas leis são promulgadas até por senadores, né, ou políticos que se elegeram numa bancada cristã, dizendo-se cristãos. Mas não existe uma terra prometida aqui na terra, hoje. Deus tinha uma terra prometida para Israel. E é um grande problema que acontece na teologia do pacto, é usar a ideia de que as promessas que foram feitas a Israel foram transferidas para a igreja, que a igreja é um Israel 2.0. Então que nós teríamos sim que tomar as profecias do Antigo Testamento como valendo para nós. Então esse pessoal todo da teologia da prosperidade faz isso, eles mostram lá profecias, você vai ter riquezas, vai ter uma terra que mana leite e mel, e cada um vai achar que o seu país é a terra que tem leite e mel, que tem prosperidade, que tem tudo, mas não é. Não é. Israel é Israel. Deus tem um povo na terra. Deus tinha um povo na terra, tem ainda, mas hoje está deixado de lado, porque hoje a igreja é o testemunho de Deus na terra, e a igreja não é Israel 2.0. O Senhor falou, edificarei a minha igreja, pois o verbo no futuro. Então todas aquelas promessas que foram feitas para Israel ficaram em suspense. Porque quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino, ele vai retomar as suas tratativas com o seu povo terreno, que é Israel. Enquanto isso, somos igreja. Mas o problema é que, baseando-se nessas tradições protestantes, que consideram que a igreja é a continuidade de Israel, nós vimos invadir na política brasileira também as falsas profecias e os falsos profetas. Quando teve a última eleição, tinha um lá que era declaradamente um falso profeta, né? Porque ele profetizava, aparecia com a Bíblia na mão, profetizava que ele ia ser presidente do país, ia dar uma entrevista, ele falava, acabei de voltar do monte onde eu estava orando. Cara, se você for orar no monte, não conta para ninguém, né? Você jejua e fala para os outros. Então já está errado aí. Então já começa o carimbo de falso profeta na testa. Porque não é assim que um cristão age, um cristão genuíno age. Então era claro e patente, a não ser para os que não acreditam em qualquer coisa, né? Mas era claro e patente que o cara não tinha nada a ver com a verdadeira fé cristã. Mas aí entrou um outro presidente na presidência, respeitamos os presidentes, os legisladores, os juízes, os poderes instituídos, porque sabemos que Deus é quem institui os poderes que governam nesse mundo e temos que respeitar isso. Temos que honrar o rei, né, como diz a palavra de Deus. Mas existem uns movimentos, esses movimentos políticos, né, que a gente vê. Por exemplo, eu recebi uma mensagem que dizia assim, tinha uma bandeira do Brasil, estava escrito assim, o Brasil vencerá em nome de Jesus. E aí eu respondi para a pessoa, falei assim, olha, o Brasil e todas as nações serão destruídas no final. Então não misture o nome de Jesus com política, porque não tem nada a ver. Mas o problema é que tem alguns, até no governo, que misturam. Ontem ou hoje eu estava vendo o discurso de um dos ministros, ou de um dos que ocupam uma posição dentro do governo atual do Brasil, e ele citou, né, falou assim, precisamos lembrar sempre do que João falou, conhecereis a verdade vos libertará. Agora, ele estava falando isso num contexto totalmente fora da Bíblia.
Ele está falando isso no contexto político. O que é verdade e o que é mentira na imprensa hoje, né? O que a imprensa está noticiando que não é verdade, o que o governo está falando que é verdade. E aí ele usa João, usa o Evangelho para dar peso a uma questão política. Isso é impiedade. Quando você pega a palavra de Deus e quer usar a palavra de Deus para interesse próprio, isso é impiedade. Impiedade. Não podemos fazer isso. Depois uma pessoa até me mandou aquele versículo, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu falei, mas peraí, a nação cujo Deus é o Senhor é Israel. É Israel. Esse versículo do Antigo Testamento está falando de Israel, não está falando do Brasil. Quando Deus falou isso, aqui não tinha nação nenhuma, tinha lá as nações indígenas só. Qual delas, então, era a nação cujo Deus é o Senhor? Não tinha. Não tinha isso. Então, pegar coisa do Antigo Testamento, promessas feitas para Israel, que é o prato preferido, predileto da teologia da prosperidade, pega as promessas feitas a Israel e você vai ter muito gado, muitas empresas, muito não sei o quê. Então tá bom, então vai morar lá na Terra Santa, né? Vai estar fazendo o que aqui no Brasil? Aqui não é a Terra Santa. Aqui não é a Terra Escolhida. A Terra Escolhida é lá, na Palestina. Mas se for morar lá, você vai ter que aguentar, porque durante a Grande Tribulação, 2/3, eu acho que são 2/3 da população vai morrer naquela terra. Quem estiver naquela terra, o pior lugar para você estar vai ser naquela terra. Então, aí vem um outro e manda aqui mais uma, né? Porque você sabe que aqui é que a minha internet que nem para-raio. Vem tudo aqui, olha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí, mais uma. Tem até uma religião hoje chamada de curar a terra, ou algum nome parecido com isso. Então, isso aí é absurdo. Isso é absurdo. Isso é falsa apropriação falsa. Isso é eu pegar e me apropriar do sobrenome de outra pessoa, como se fosse meu. Eu vou passar, a partir de hoje, eu sou Mário Rockefeller. Sou Mário Rockefeller. Então agora eu virei milionário porque eu mudei meu nome. Não acontece. Não acontece. Então é uma tremenda de uma bobagem. A nação cujo Deus é o Senhor é Israel. É Israel, não é o Brasil. E se o meu povo, que fala aqui em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse estava falando para o povo de Israel. E se eles se humilhassem, se eles orassem, voltados para o templo de Jerusalém, cara, como é que você vai orar hoje voltado para o templo de Jerusalém? Não tem nada, lá tem uma mesquita. Destruíram. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Isso é para Israel. Aí me passam um versículo de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 19. E aqui uma liçãozinha para você não cair nesses contos de fadas. Por exemplo, Isaías 1,19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então é do Brasil que está falando isso? Bom, o grande problema é que as pessoas não sabem ler endereçamento. Sabe no envelope que tem endereço? Atrás tem o remetente, na frente tem o endereço. Tem que ir lá no envelope e olhar o endereço. Então vamos olhar no capítulo 1 de Isaías para ver a quem o Senhor estava falando. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Porque esta terra que o Senhor estava falando não é o Brasil. O Brasil varonil não é. É Israel. Veja lá em Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Brasil. Pátria amada, não.
a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, etc, etc. Daí ele vem com toda a profecia. Então não tem nada a ver, o Brasil não existia quando essa profecia foi feita. Foi feita a respeito de Judá e Jerusalém. Então é muito importante, quando você lê a Bíblia, você escuta uma pregação de alguém, e o cara solta um versículo assim, magnífico, né, impactante, pergunta assim, mas peraí, o pastor, dá licença. É claro que nessas igrejas, eles não vão deixar você levantar a mão e falar, pastor, dá licença. Pelo seguinte, todo o esquema, toda a estrutura é feita de maneira que você não pode duvidar do pastor. Algumas, inclusive, dizem que se você duvidar do pastor, você perde a salvação. Eu ouvi uma, que era lá em São Paulo, o tempo que eu morava lá, que o pastor dizia o seguinte, se alguém aqui, ele perguntava para a congregação, vocês creem que quando eu prego sob a inspiração do Espírito Santo? Aí todo mundo fala, cremos, né? Que nem programa do Chacrinha, de auditório. Cremos! Então uma salva de palmas para o Espírito Santo. Aí o pessoal, eles obedecem que nem ovelha, né? Que nem cegamente. Aí ele falava o seguinte, se vocês creem que o que eu falo é inspirado pelo Espírito Santo, quem sair da minha igreja está pecando contra o Espírito Santo. E quem peca contra o Espírito Santo não tem salvação, não tem perdão. Olha só, cara, isso é terrorismo. Que maldade, que malignidade pode ter um homem desse? Como é que um homem desse se diz cristão? Não é, nem um ateu é tão mau assim quanto uma pessoa dessa, que usa o nome de Deus. Então, um dos aspectos do falso profeta é que ele não aceita ser contestado naquilo que ele diz. Quando eu digo não aceita ser contestado, é claro que se você chegar com a Bíblia, né, às vezes você tem que chegar com a Bíblia, falar assim, ó, tá errado, tá aqui, ó, olha o que diz a palavra, né? A Bíblia é o nosso fiel, não a palavra do pastor, não a palavra do bispo, ou a palavra do padre. A Bíblia é o nosso fiel da balança, é o nosso padrão. Agora, um outro ponto é que nessas pregações que existem, nessas instituições que se chamam igrejas, você não se obedece o que diz lá em 1 Coríntios 14. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julguem. Pois todos podeis profetizar, um após outro. Agora, como é que você vai julgar se tem um homem lá na frente que é dono do pedaço e você vai levantar a mão e falar, pastor, isso que o senhor falou aí está fora da Bíblia. Você vai ser expulso. Vai ser escorraçado dali. Porque não aceita, não se aceita que se interrompa aquele magnânimo ser espiritual que está à frente para falar que ele está errado. Não falar que está errado porque você não concorda. Falar que está errado porque ele está errado no que ele está dizendo, não é de acordo com a Bíblia. Então, essas coisas são importantes. Não buscam a fundamentação bíblica. Teve um agora até que comentou aqui do lado, que um que ele seguia lá, dizia que a condenação não é eterna. Eterno é o efeito. Eu não entendi bem o que ele disse aqui também, mas como ele está falando da doutrina adventista, é claro que o erro está dando, porque ali eles falam do aniquilamento eterno, né? Que a pessoa não vai passar eternamente sofrendo, mas será aniquilada. Claro que isso é um erro feio, completamente oposto à palavra de Deus. Então, muito cuidado também com essa impregnação política que está havendo hoje no Evangelho, pessoas saindo na rua com versículos bíblicos, querendo tomar partido de um lado ou de outro, politicamente falando, usando a Bíblia para os seus interesses. Isso aí é pecado. Se você ia sair amanhã na rua com cartaz lá, quando João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, referindo-se a isso, ao governo A, ao governo B, ao governo C, você está pecando como cristão. Porque isso está fora do assunto que a Bíblia está tratando. Todas as nações serão destruídas no final. Todas. Pedro fala isso claramente.
Todas as nações serão destruídas no final. Não tem uma nação que seja hoje a nação que Deus chama de minha nação. Não tem. Não tem. Esse é o tempo dos gentios. Quando Deus elegeu lá Nabucodonosor, rei de reis, e a partir dali, o governo ficou na mão dos gentios, e gentios ímpios. Gentios que não adoram a Deus, que adoram ídolos. E isso está disseminado em todo mundo. E não se engane achando que tem um governo que é cristão ou que tem um país cristão. Não tem país cristão. Que país cristão? Onde você viu isso na Bíblia? O único país que tinha que Deus ordenou era Israel, que pisou na bola. E agora Deus está cuidando da igreja. Mas a igreja não é da terra. Nós somos os... Você acredita em extraterrestre? Então, está olhando para um. Todos os que creem em Cristo como Salvador são os extraterrestres hoje no mundo. Porque nós não somos daqui. Não somos daqui. Nós somos de outro mundo. Nós somos cidadãos do céu. A nossa cidadania é celestial. Não é mais do mundo. Percebe? Então tentar misturar política com o evangelho, cara, é impiedade maior até. É impiedade maior até, hein? Do que você torcer para A ou B, partido esse ou partido aquele. O pior é quando se usa política, se usa a Bíblia com interesses políticos. Isso é pecado. Se um presidente é cristão, amém, ótimo, ele vai ter decisões muito mais balizadas de acordo com a sua fé em Cristo. Se um ministro é cristão, ou se um juiz é cristão, amém, Deus tem pessoas, tem cristãos também em posições de governo, mas não tente misturar as coisas. Porque isso aí é tomar o posto de falso profeta. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.